Minha terra tem laranjeiras, onde cantam a andorinha e o sabiá. As aves que aqui cantam, não cantam como as de lá. Terra do samba, futebol e capoeira, onde música e dança dão mais cores. Minha terra tem mais café e ouro, nossa floresta mais vidas e mais flores. Terra do folclore, Bom Jesus e carnaval. Canto a minha terra tal como um sabiá. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Aqui tem caranguejos, tilápias, cajus e guaraná. Minha terra tem sabores que tais não encontro lá. Em pensar sozinho, à beira do São Francisco, mais prazer e beleza encontro eu cá. Minha terra tem palmeiras, onde cantam a andorinha e o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que possa desfrutar dos amores, paisagens e sabores que só encontro por cá. Minha terra tem cuscuz, feijão de corda, acarajé e munguzá. Poema intitulado Canto a Minha Terra, em referência à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Eu quero apresentar para vocês Juan Vieira, que é escritor com 4 livros publicados, poeta com mais de 300 poesias escritas, ganhador de 4 concursos de poesia, estudante de letras em português aqui no espaço da UFES, onde nós estamos, em Aracaju. Canto a Minha Terra, é um canto a Apropriar a Aracaju, a Sergipe, ao Nordeste como um todo. Me fale um pouco de você, um pouco da sua biografia. Adeval, é um prazer imenso estarmos aqui no espaço da UFES, nesse bate-papo maravilhoso aqui ao ar livre, na natureza, para conversarmos sobre a minha trajetória literária. Um pouco da minha biografia: eu nasci em Aracaju, passei alguns anos em Aracaju, mas resido atualmente, já há muitos anos, com a minha família na cidade de Propriá. Então eu tenho um pouco de aracajuano e também propriaense, de coração, em minhas veias. Eu comecei escrevendo como um passatempo, ainda criança, não tinha muito o que fazer, e eu comecei escrevendo versos soltos, depois comecei a escrever cartas de amor, numa época em que eu estava já me desenvolvendo para adolescência. E depois que eu adentrei na adolescência, eu comecei a escrever poemas. O meu objetivo à época era escrever música, montar uma banda e ser cantor. Então minha pretensão no início era essa. Mas toca alguma coisa? Não. Eu tentei aprender, algumas vezes, mas não consegui desenvolver devido ao tempo, Tudo isso acabou cooperando para eu não prosseguir. E com o tempo eu fui percebendo que a música, eu escrevia composição, fazia composição. Eu percebia que se cantada era música, mas se lida era poesia. E eu fui enveredando aos poucos por esse caminho, de escrever. Não é à toa que desde a minha infância, pegando a adolescência até hoje, eu tenho muitos escritos que ainda dialogam com a musicalidade, nesse sentido assim, de poder ser cantado, ter uma sonoridade. Na minha época de colegial, no ensino fundamental, eu comecei a participar, a me mostrar um pouco mais nesse sentido. Tive apoio de alguns professores e professoras que abriram, de certa forma, uma oportunidade para mim, para eu me expressar no espaço escolar. Poesia ou até mesmo cantando. Quando eu
fui para o ensino médio, já no Joana de Freitas, né, o polivalente, eu tive mais oportunidades ainda de desenvolver a minha escrita, né, de compartilhar com os colegas e com os professores aquilo que eu produzia. Então foi um momento também no ensino médio que eu produzi bastante. Participei de uma espécie de oficina que teve, né, de literatura. Aprendi um pouco mais sobre escrita de poesia e lá eu me mostrei, né, um pouco mais sem timidez para os colegas, professores e a gestão da escola. E falar de influências na minha vida, eu tive como primeira influência meu pai, né, que na sua juventude ele também escrevia poesia e também gostava de participar, né, quando era possível. Ele participou já de concursos literários na cidade de Propriá e ele sempre foi muito leitor. Ele tem um lado assim que ele gosta de ler muito livros. E eu cresci nesse meio, né, observando, tendo como exemplo dentro de casa meu pai, que gostava bastante de ler, e minha mãe, que à época era professora de banca. Então, esse meio familiar, né, também me proporcionou não só educação, mas também uma certa inspiração, né, influência para eu me dedicar também a produzir, né, meus escritos. Então o dom vem da parte de seu pai, seria isso, que ele escreve e gostava de ler, e gosta, né? E sua mãe como professora. Quais os poetas que você leu? Olha, na minha infância e adolescência eu tive contatos com muitos livros também, né, da literatura nacional, e como influências eu peguei para mim poetas como o próprio Gonçalves Dias, o Vinícius de Moraes, que é um poeta que eu admiro bastante, Manuel Bandeira, né, também, já um pouco mais dos anos 90 para cá, né, o próprio Paulo Leminski também é um poeta que muito influenciou a minha... Leu José Saramago? Não, não cheguei a ler. Neruda? Pablo Neruda? Pablo Neruda, já li alguns poemas do chileno, muito bom também. Castro Alves? Castro Alves, uma época de escola mesmo, né, o poeta dos escravos. Isso. A gente teve contato, né, a sala, né, a turma, e eu também gostei muito dos poemas dele. Então, o que cooperou muito assim, de leitura foi dentro de casa, né, eu via meu pai lendo, então um volta e meia eu também estava lendo, e na escola, né, alguns livros que a gente ia tendo contato, seja na biblioteca, seja porque a professora falava sobre, né, na aula, né, que ocorria. E o ambiente de Propriá, o ambiente literário de Propriá? Se eu me lembro bem, porque minha criação foi em Propriá, até os 19 anos, se eu me lembro bem, Propriá é uma cidade muito cultural, intelectualizada, muito vocacionada para a escrita, temos escritores lá, e alguns, não digo muitos, mas alguns poetas. Cidade do Baixo São Francisco, considerada hoje metrópole, Propriá, e que nós tivemos escritores e foi, se eu não me engano, parece que a única cidade do Baixo São Francisco que criou um concurso de poesia na época da prefeita Menininha, do Encontro Cultural. Sim. A cidade em si, ela lhe influenciou? De certa maneira, minha primeira influência, né, como eu disse anteriormente, foi o meu pai. Eu não cheguei à época a conhecer, né, autores da cidade, que ele já tinha me falado a respeito, né, que tinha conhecido, como o próprio Wellington, né, acho que era Wellington Cunha. Wellington Cunha. Wellington Cunha, né, foi um poeta também, né, da cidade.
E eu sou de uma geração mais recente, né, se comparado do meu pai. E os meus contemporâneos que eu cheguei a conhecer ainda, apesar de tem alguns veteranos, né, mas tem alguns mais jovens também como eu encontrei sim, de certa forma, uma certa inspiração, né, nesses jovens que hoje em dia estão também atuando na cidade de Propriá e sempre participam, né, sempre que tem oportunidade participam também do concurso de poesia falada na cidade. Quando eu estava como assessor de comunicação na gestão do prefeito Ocanã, houve um concurso literário de poesia em homenagem aos 300 anos da paróquia Santo Antônio de Propriá. Você tirou em primeiro lugar, você foi ganhador. Você ainda lembra desse poema? Poderia recitar pra gente? Posso sim. O nome do poema é Paróquia Santo Antônio. Lá no Morro do Urubu foi onde tudo se iniciou. Em 18 de outubro de 1718 foi quando tudo começou. Nesse Morro do Urubu tinha muitos trabalhadores. Os indígenas da tribo Tupis foram os primeiros moradores. Até hoje uma história é contada de geração em geração. As pessoas iam à sua igreja fazer sua oração, mas não encontravam o santo, o Santo Antônio Fujão. Nascido em Minas Gerais, ele veio para cá. Dom José Brandão de Castro foi o primeiro bispo de Propriá. E para encerrar, preservem esse patrimônio e vamos celebrar os 300 anos da Paróquia Santo Antônio. Isso mesmo, eu me lembro que você não me lembrava da poesia, mas me lembro que o título você homenageou justamente a paróquia. Você foi na historiografia, né? Isso. Foi na historiografia. Historiografia. Aí na construção do poema, em cada estrofe tem um pedaço, faz alguma referência a alguma coisa histórica relacionada à paróquia. Onde o escritor e o poeta se encontram? Além de poesia, você escreve sobre outros temas, artigos, e se escreve, quais são, envereda por onde? Além de poemas, eu também escrevo narrativas, né, como assim dizer. Eu costumo escrever em verso e prosa também. Então, na parte da prosa eu escrevo crônicas, artigos de opinião também. E mais recente passei a escrever microcontos, que é um gênero literário novo, tem conseguido um espaço já na nossa contemporaneidade. Quanto aos temas, na parte das narrativas, eu costumo escrever sobre o cotidiano, coisas cotidianas que dialogam com temas sociais, filosóficos também da existência humana e de lembranças, né, seja da infância, né, ou de acontecimentos que marcaram, né, a vida das pessoas. Interessante, porque quando eu perguntei onde é que o escritor e o poeta se encontram, eu pensei que você estava escrevendo circunscritamente, especificamente só a poesia. Nos dias de hoje, que nós temos uma carência de pessoas lendo e escrevendo, você pretende continuar escrevendo? Já teve retorno financeiro? Porque você teve o retorno da satisfação pessoal de ser premiado em concurso, é uma coisa. Mas eu digo retorno financeiro. E se você pretende continuar escrevendo, o que lhe motiva? Olha, Deval, como você bem destacou, a gente tem vivenciado momentos muito lamentáveis, no sentido de tanto leitura quanto escrita. Infelizmente, o gosto, né, pela literatura, vamos assim dizer, e pelo livro, vem diminuindo cada vez mais, né? Alguns especialistas apontam como uma motivação, né, uma causa, o uso do celular, né? Outros acabam colocando outras questões, enfim.
Eu, enquanto poeta e escritor, vou gostar muito do livro, vou gostar muito de escrever e de ler também. Eu pretendo, mesmo nesses momentos de adversidades, vamos dizer assim, eu pretendo continuar escrevendo, e pretendo com isso, quem sabe, influenciar, servir de exemplo para a juventude, né? Para os meus contemporâneos, que eles vejam, né, que é um jovem, né, que está produzindo literatura, que está fomentando a cultura, e que eles também enveredem por esse caminho. Então é isso que eu espero, como uma coisa primeira. Em segundo... Você pretende então ser um influenciador, né, a partir do seu trabalho. Isso. Para a geração, a juventude de hoje e os que virão. Justamente para que isso não vá morrendo. Exato. É como se fosse deixar uma espécie de legado. Né, para que outros em algum momento tenham contato com o que eu já produzi e também queiram fazer, queiram se espelhar. Eu acho que é um ponto positivo, né? Em relação à questão do retorno financeiro, que é uma causa segunda, escrever não é tão simples assim, né? Falo isso por experiência própria, né? No sentido de, hoje em dia, né? Vou até refazer a minha fala. Hoje em dia, escrever é mais acessível, né? É mais prático. Mas a dificuldade se encontra em fazer com que aquilo que você escreve chegue até outras pessoas, né? Fazer com que aquilo que você escreve as pessoas leiam. E gostem, né? E gostem. E eu falo isso no sentido mais... se identifiquem. Exato. E eu falo isso mais especificamente na publicação de um livro, sabe? E você pegar esse livro e conseguir divulgá-lo, né? Divulgá-lo e fazer com que ele chegue até as pessoas. Como você comentou, eu já publiquei 4 livros. São 3 de poemas e um pequeno romance, uma narrativa. Mas que a nível de retorno financeiro eu ainda não obtive um retorno satisfatório, por exemplo, com essas publicações. Mas eu sei que é um processo, né? É um mercado editorial também, né? Assim como o mercado musical, e tantos outros. Então tem seus percalços no meio do caminho. E eu sei que cedo ou mais tarde o retorno financeiro virá. Sabe? O retorno financeiro virá. Agora, isso não é um motivo para me desestimular, né? Falo isso abertamente, porque eu faço poesia desde há muito tempo, porque se transformou em uma necessidade para mim, sabe? Como eu disse, antes era um passatempo, mas depois se tornou algo necessário. Então eu faço pela poesia, sabe? Eu faço pela arte e eu me orgulho muito disso. Então não necessariamente eu faço o que faço para vender, né? E me tornar rico com isso, mas eu faço pela cultura, pela arte, e porque não teria como eu não fazer, né? Se eu tirar a poesia, né, que há em mim, que há em todos nós, a gente fica vazio, né? Existencialmente, fica sem rumo. E eu costumo dizer que a poesia ela está presente em todos os setores da nossa vida, e por mais que a gente não perceba, tem muitos poetas que não escrevem, né, não tem livro publicado, mas quando abrem a boca para falar, falam poesia. Juan, por falar em livros que você publicou 4 livros
sendo 3 de poemas e um de crônica, né, narrativas. E um romance. Um romance. Então são 3 de poesia e um de romance, um romance. E falei a partir da sequência do primeiro, que trata o nome de cada livro que ele trata. Esse primeiro aqui é o Libertos pela Poesia. Libertos pela Poesia. Libertos pela Poesia. Foi meu primeiro livro. Esse livro aqui foi a realização de um sonho. Por quê? Todo autor que escreve, ele almeja em algum momento publicar, né? Só pegar aquele material que está engavetado ou escondido, né, em cadernos ou folhas de ofício, e ele almeja que aquele material ele ganhe visibilidade, né, vamos dizer assim. Uma vez um professor, em uma aula, chegou para mim e disse: olha, você escreve, você já publicou? À época eu disse que não publicava, não tinha nada publicado. Ele me aconselhou a reunir, né, os meus escritos e publicar, porque, segundo ele, a partir do momento que um autor escreve e não publica, aqueles textos estão mortos. Né? Eles estão invisíveis, né? Inexistentes. Mas a partir do momento que você publica, começa, né, a compartilhar com o mundo aquilo que você produz, aí ganham vida. É o que chamam de a obra, né? A obra, exato. A obra ganha vida. Ganha vida. E esse livro aqui foi a realização de um sonho, né, o Libertos pela Poesia. É um livro só de poemas, né, poemas com temas da natureza, fala sobre a vida, fala sobre o amor, né, fala sobre também a melancolia, temas variados. Foi o meu primeiro livro. Esse aqui foi o meu segundo livro publicado. Foi publicado no ano de 2023. É um livro de poemas líricos. Né? Amor à Flor da Pele. Amor à Flor da Pele. É um poema, foi publicado pela editora Frutificando do Rio de Janeiro. Esse livro aqui era especial para mim porque nele eu reuni apenas poemas que falam sobre o amor. Esse livro aqui ele está dividido em 2 partes. A primeira é dedicada a uma mulher que existe, é a minha noiva. Eu fiz a primeira parte dedicada a ela, por poemas líricos. A segunda parte são poemas líricos também, com um pouco mais de sensualidade, que é dedicado a uma figura da literatura. Aqui é o terceiro livro publicado, Lucinda, Eterna Mulher que Amei. Foi também publicado pela editora Frutificando, do Rio de Janeiro, no ano de 2023. É um livro pocket, né? Livro de bolso, um pequeno romance. E esse aqui, ele foi escrito sob o heterônimo José Vicente. Está aqui na capa o livro. Aqui é o 4º livro, terceiro de poemas. Estou farto do lirismo comedido, publicado pela editora Mondru de Goiânia, no ano de 2025, no ano em que estamos. Recente, né? Recente. Esse livro ele também tem um significado muito especial para mim, porque os poemas que eu reuni para publicar tem alguns de 2024 e alguns mais recentes de 2025. Ou seja, tem muitos poemas aqui que são inéditos. Eles só foram publicados neste livro, né? Eles não foram divulgados na internet, em site, revista. Tem poemas que foram divulgados apenas nesse livro. E eu tentei ao máximo selecionar com carinho e cuidado poemas que eu julguei que fossem os melhores. Quando eu pensei em publicar esse livro, eu pensei em reunir poemas. Seria uma coletânea. Uma coletânea. Então, tem uma curiosidade sobre o título do livro, porque foi uma sugestão da editora.
esse título. Foi uma sugestão da editora. Ela chegou para mim via e-mail e disse: olha, Juan, eu acho que esse nome seria melhor, né? Causaria um maior impacto comercial para as pessoas, né? O público leitor. O nome anterior do livro seria Poesia de Cada Dia, né? Que eu tinha escolhido, e foi assim que eu enviei o material para análise. Mas aí a editora, após uma análise, após uma discussão interna, me sugeriu esse título. Por quê? O primeiro poema que abre esse livro é justamente Poesia de Cada Dia, né, o nome do poema. E nesse poema tem uma referência a uns 2 versos de um poema do Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira foi um poeta, né, modernista, e escreveu um poema chamado A Poética. Poética, uma coisa assim. Nesse poema, ele, de certa forma, enaltecia o fazer poético de versos livres, né, em detrimento aos parnasianos da época. Então, é um poema revolucionário do Manuel Bandeira, na minha opinião. E eu gostei bastante desse poema. Quando ele diz Estou farto aí, na poesia dele, ele está extravagando, né? Exato, exato. Ele está já, vamos dizer, saturado. Do mais do mesmo, né? Isso. Daquela poesia, sabe, muito fechada em si mesma, né? Vamos dizer assim. Da regra. Isso, regrada, né? Carregada de metrificação. Isso, metrificação. É o que chamam, vamos dizer assim, para dizer uma frase, palavra do momento, é muito dentro da bolha. Muito dentro da bolha, exatamente. Quando ele propõe aí, estou farto, ele está dizendo que está saindo dessa bolha. Exato. E ele tinha muitos poemas escritos como se fossem prosa poética, né? Prosa poética. Então não tinha exatamente uma metrificação, sabe? Eram versos que às vezes eram um verso maior que o outro, enfim. Claro que Manuel Bandeira também escreveu outros escritos, mais, podemos assim dizer, polidos, né? Polidos de forma e conteúdo. Mas na sua maioria, ele, dentro da iniciativa modernista dele, propôs uma poética, um novo estilo de escrever também. Em Propiá, o escritor Alberto Amorim, pessoa que eu gosto, e a gente se relaciona muito bem dentro desse campo da história, da cultura e da literatura. Amorim é um dos nossos entrevistados. O Amorim, eu vou entrevistar ele sobre a obra dele, o trabalho dele, o que fez também ele escrever esse livro. Você tem obtido patrocínio ou incentivo local de Propiá, ou do próprio estado, de algum órgão para publicar suas obras? Olha, Deval, sinceramente, essas obras aqui, elas foram publicadas, digamos que, com exceção das obras que foram publicadas a partir de colaboração, né? De amigos, familiares, admiradores, né? Leitores, eu tenho tirado do meu bolso, né? E como é que você vê publicar isso? Essa falta de valorização, de incentivo, justamente dos poderes que são públicos, que deveriam incentivar a cultura, né? As manifestações culturais, intelectuais, que não tem surgido tantos escritores e poetas nos dias de hoje. Eu vejo como algo que não deveria acontecer, porque se fôssemos parar para analisar, é uma coisa maravilhosa, né? Você ter uma pessoa, um jovem ou, enfim, qualquer idade que seja, que produza, que seja um artista, né? Que tenha um material
e que queira, de certa forma, mostrar. Nesse cenário de apoio e incentivo, é muito pouco. Às vezes nem tem, né, nesse sentido. Então, a gente vai levando, Como você mesmo disse, essa falta de apoio não lhe desmotivou, né? Não. Mas você tem encontrado outros escritores jovens como você, tanto de poesia como de outras temáticas, também escrevendo e publicando? Tenho. Eu tenho contato com alguns colegas do meio literário que são jovens também, assim como eu, e que também têm enveredado pelo mesmo caminho. Mas eles encontram a mesma dificuldade? Eu acredito que sim, porque infelizmente é uma coisa generalizada, né? Eu, à época, consegui participar da Audi Blanc, de uma seleção da Audi Blanc, para custear, inclusive, ou ajudar no custeamento da publicação desse livro, do Bessa La Poesia. Pós-pandemia, né? Teve o auxílio emergencial, né? Para os artistas, né? Culturais. Eu consegui à época um auxílio que ajudou também bastante. Atualmente você está com algum projeto nesse sentido também da escrita e da poesia diversa? O que você tem planejado aí para o futuro? Para o presente agora e para o futuro? Olha, eu tenho algumas coisas ainda para organizar. Tem alguns materiais que eu tenho pensado a respeito, tanto na poesia quanto na narrativa, para quem sabe nos anos, né, posteriores eu reunir e publicar. Eu costumo já há um tempo participar de seleções literárias, como a tecnologia hoje em dia nos permite. A gente, sem sair de casa, acaba às vezes, né, participando de oportunidades que o meio digital nos proporciona. Então, já há um tempo eu costumo também divulgar o meu trabalho através dessas oportunidades, seja para a poesia ou para a parte de narrativas. Aí abrange crônica, microconto, conto. Em pensar para o meu futuro, eu vou continuar escrevendo na medida do possível, porque de uns tempos para cá, devido a algumas circunstâncias de disponibilidade, né, de tempo, ou até mesmo de inspiração, coisas assim, eu tenho escrito muito pouco. Mas para esse lado da literatura, porque, por exemplo, em pensar na academia, né, na universidade, eu escrevi bastante também, artigo científico, resenhas acadêmicas, ensaios, coisas semelhantes. Mas pensar para o meu futuro na literatura, eu vou continuar participando de concursos locais, via internet, quando abrem, dessas seleções que volta e meia o meio digital nos proporciona. Sonhei que entrei num loop infernal, caí num buraco fundo, escuro, e descobri que o futuro é o passado, e que o passado é passado. De presente em presente, de volta para o futuro. O que eu era, já fui. Agora, nada mais sou. Porque ainda hei de ser. Sendo assim, longe, tão perto do fim,
descobri que até hoje tudo que fiz foi nascer. O nome dessa poesia sua é Viagem Psicoexistencial. O que é que ela fala? Porque as pessoas costumam ler poesia e acham bonita, mas não entendem a essência do texto, o que é que o autor está querendo dizer. O que é que você quer dizer nessa poesia aqui? Viagem Psicoexistencial. Olha, nesse poema, o eu lírico, que é a voz poética, né? Aquela voz que fala no poema, ele tenta expressar a sua reflexão acerca do ciclo da vida, né? Dessa questão da existência mesmo, né? Então tem um pouco aí de existencialismo, porque ele tenta retratar a trajetória da vida, né? A gente nasce, cresce, enfim, acaba, né, passando por alguns acontecimentos, né, da vida que afetam a existência e a mentalidade, né, a psique, né, humana. E no fim das contas a gente percebe que tudo que fizemos foi nascer, né, existir. É isso. Meu céu estrelado, minha noite de luar. Por ti estou apaixonado. Como poderia não estar? A tua beleza é tão radiante, lindo sorriso de canto a canto. Você brilha feito um diamante. É preciosa tanto quanto. Tu és um raio de sol que entra pela minha janela e ilumina todas as minhas manhãs. Tu és a cor. Tu és um girassol. És uma planta tão bela. Eu, com certeza, sou mais fã que teu fã. Sou teu amor. Isso é uma poesia, é uma declaração de amor. É uma declaração de amor. Uma declaração de amor. É isso mesmo que é. Escrita em versos, né, de poesia. Quando eu escrevi esse poema, eu estava pensando na mulher amada, minha noiva, Camila. E escrevi essa declaração de amor em forma de poema, com metáforas, né? Meu céu estrelado, aquela coisa, né? De atribuir, fazer algumas atribuições, né? Da natureza à pessoa. As horas, como sempre, passaram. Maldito tempo. Levei a princesa de volta para casa e vi por onde ela passara para sair sem ser vista. Lucinda deu-me um beijo e nos despedimos. Saí dali o quanto antes, para não ser visto. Fui para casa. Passei a noite pensando e lembrando de mais um momento ao lado da minha amada. É uma mania minha ficar relembrando o momento mais recente. Eu que me senti feliz. Maravilhosa lembrança. Aconteceu algo assim muito bom para contextualizar aqui nessa. Sim. É uma passagem real, é algo Ficção. criado na ficção, né? Ficção, é dentro da ficção mesmo, Imaginário do escritor e do poeta. da narrativa, é isso. Esse pedaço que você leu, ele retoma uma parte do livro em que o José Vicente, né, o personagem também do livro, ele é quem conta a história, ele é quem narra. Ele havia se encontrado com a sua amada, né, a Lucinda. Ela era uma princesa. E um pouco do contexto dessa história é que ele é um plebeu, né? Então são classes opostas. E a família dela, da Lucinda, era muito caxias, né, para com os pretendentes. Você conhece alguns poetas sergipanos da atualidade? Conheço, por exemplo, se eu tomar como referência na cidade, né, de Propriá, né, que a gente acaba às vezes olhando um pouco mais para um olhar mais, né, restrito, né, aquilo que está ao nosso alcance. Sim. Tem o poeta Gabriel Lemos, que é um colega muito querido aí da poesia também. Tem o Cleno Vieira. Cleno, menino muito bom, lembro dele. Muito bom, né? Sempre acompanhou o meu trabalho.
garoto. Escrevia ele mandava algumas coisas para ser escritas no site Propia News na época. Perfeito. Um garoto fenomenal também na poesia, um amigo meu. Um veterano que eu admiro bastante e volta e meia a gente conversa, Geraldo Fernandes, é um poeta, cordelista também de primeira. Seu Geraldo, eu participei com ele do CCP, Centro de Cultura de Propriar, a convite do professor Mourinho. Perfeito. Tem também o Wilson dos Anjos, né, conheço. que é um era cordelista fenomenal, admiro muito o Wilson dos Anjos, é um amigo também meu. Eu gosto muito da obra do jornalista, escritor e poeta Josailton Lima. Inclusive ele me honrou quando me presenteou com 2 livros, Argila e Ainda os Lobos. Inclusive minha filha gosta muito das poesias dele e hoje não, ela está muito empenhada em estudar para concluir o médio e frequentar a faculdade, mas ela sempre estava lendo a poesia dele, a Maíne. E eu gosto da obra do Josailton. Ela é muito profunda mesmo. Eu sugiro que você procure saber quem é o Josailton Lima. Posso até lhe enviar alguma coisa dele. E se lhe interessar, procurar adquirir. Ele tem escrito ele tem escrito mais livro de poesia. Eu não tenho acompanhado, a verdade é essa. Mas além de ser um grande jornalista, ele também, as poesias dele são profundas. Para você fazer a interpretação, ele escreve muito por metáfora, ele escreve muito de maneira emblemática, ele usa uma simbologia e muitos arquétipos dentro da poesia dele. Eu gosto muito de Josailton, do trabalho dele. Queria lhe perguntar como foi a sua introdução na Academia Propiaense de Letra. A convite de quem e como se deu isso? Então, a minha entrada na Academia Propiaense de Letras, ela aconteceu de forma inesperada. Eu recebi um convite, né, de um conhecido, um amigo e presidente da academia, da PLK, Franco. Ele me fez um convite e eu pensei bastante. Organizei o currículo literário para enviar para avaliação, enfim, para leitura, né, e análise. E assim, antes eu não me via em uma academia literária. Eu me via, vamos supor que à margem disso. E quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante lisonjeado, porque por mais que a gente pense ou diga que não tem serventia, né, o que é só uma questão de status, na realidade não, né? Não é apenas isso, é também uma posição que nos proporciona ser ativos, culturalmente falando, proporcionar eventos, pensar, né, ter ideias voltadas para a cultura, nesse caso local, e realizar atividades culturais que exponham o papel do acadêmico, né? Porque os acadêmicos eles assumem esse compromisso de ser também agentes culturais. Então, quando eu adentrei, eu ocupo a cadeira de número 16, cujo patrono é o professor Mário Roberto, um enxadrista, fomentava bastante o xadrez na cidade, professor de história. E quando eu adentrei a academia, eu assumi esse papel de não apenas ficar ali estático, como se fosse um troféu, né? Enfim, alguma coisa assim, mas de me movimentar,
de me colocar à disposição da sociedade, né, para entregar aquilo que eu de melhor posso oferecer, que é poesia. Poesia, cultura, literatura. Isso. Se tratando de autores, tanto da cidade de Propriá ou a nível estadual, né, Sergipe, eu também quero mencionar o pessoal que eu conheço, que eu tive contato e acompanho as atividades, né, artísticas deles. Tem a poetisa Kátia Góes, que é uma amiga, né, também muito incentivadora da cultura. Tem também o poeta Jaci Farias, um cordelista que eu muito admiro. Tem o escritor Paulo Roberto Aleixo, se não me falha a memória. Ele é conhecido como Portoquá, né, o nome. Também faz poesia, está sempre divulgando seus escritos. E a escritora Lília Farias, assim, a minha memória não falha, o sobrenome dela é esse. É uma escritora também de primeira, trabalha com poesia, trabalha com prosa, e muito também ela abrilhanta a literatura do nosso estado. Bem, nós chegamos ao final dessa entrevista. Eu quero prestar aqui um depoimento a respeito de Juan. O que vocês estão vendo aqui é o encontro do passado e do presente, de duas gerações. Eu conheci o pai de Juan, foi meu amigo de escola, na antiga escola da fábrica de tecidos, ali na antiga Rua Nova, em Propriá, onde eu me criei. Ele caçava com estilingue, baleadeira, peteca. E o incrível é que ele tinha uma pontaria que triste do que passasse na frente dele. Se ele visse o passarinho esticar essa peteca, o passarinho ia pro saco. Quando eu tinha o site Propriá News, o Juan se aproximou e logo de início eu abri espaço para ele no canal Propriá News, como abri também para Clênio. Menino muito bom, poeta, não sei por onde Clênio anda, por onde andar Clênio. Deus lhe abençoe, um abraço. A gente sempre faz isso, a gente incentiva. A gente gosta de cultura, a gente gosta de história, a gente gosta de assuntos que tenham um contexto, de assuntos que digam alguma coisa. E quando eu vejo um jovem escrevendo, fazendo alguma coisa proveitosa, eu tento ajudar e incentivar. Pessoas como Juan, nascendo, com vocação para a literatura, para a cultura, para artes, para a intelectualidade, para a história. Pessoas que incentivem esse trabalho. Essas causas não vão morrer tão cedo. Quero agradecer, irmão, pela oportunidade, esse apoio que você sempre tem dado. É isso aí. Sonhei que entrei num loop infernal, caí num buraco fundo, escuro, e descobri que o futuro é o passado, e que o passado é passado. De presente em presente, de volta para o futuro. O que eu era, já fui. Agora, nada mais sou. Porque ainda hei de ser. Sendo assim, longe, tão perto do fim, descobri que até hoje, tudo o que fiz foi nascer. Descobri que o futuro é o passado e que o passado é passado. Viagem psicoexistencial.